Boa tarde, esse é o Contra a Corrente Podcast, Contra a Corrente do Óbvio. Eu sou o Marcos Souza e hoje eu estou aqui para apresentar um assunto que é, no mínimo, pura consciência. A gente está trazendo uma psicóloga aqui hoje, eu vou fazer uma apresentação dela para entrarmos dentro do assunto aí, que vocês... Eu acho que esse tipo de assunto é muito importante para a gente começar a nossa batalha, que vai ser uma batalha árdua, demorada, tipo um trabalho de formiguinha, mas se a gente não começar, nunca a gente vai ver o resultado. Vamos lá. Existe uma frase que pode incomodar muita gente, mas talvez por isso mesmo ela precise ser dita. Para homens inseguros, o feminino vira ameaça. E a pergunta que fica é: por que uma mulher segura, independente, que sabe o que quer, ainda é vista muitas vezes como difícil, intensa ou complicada? Hoje, a gente não vai tratar disso como um achismo. A gente vai entender esse fenômeno a partir da psicologia, da construção social e das dinâmicas emocionais que moldam as relações. Porque, no fim, talvez isso não fale sobre a mulher. Fale sobre quem está olhando. E para aprofundar essa conversa, eu estou aqui hoje, mais uma vez, com a psicóloga Roberta Sampaio, para ajudar a gente a entender o que realmente está por trás disso. Roberta, mais uma vez, é um grande prazer receber você aqui e eu já desde já agradeço porque eu sei que a sua agenda é difícil e você está sempre aí dando uma força para a gente aqui do Contra a Corrente, dando um jeitinho na tua agenda para vir aqui prestigiar a gente e trazer mais conhecimento e mais conscientização sobre um tema que é tão sensível, né? O prazer é todo meu, né? Acho que é uma oportunidade. Eu acho que, assim, toda vez que a gente tem uma oportunidade de trazer conhecimento, esclarecimento, todo mundo ganha. Exatamente. E aí é um prazer fazer parte, né, dessa cultura de conversar, de trazer cultura através da informação. Isso, num bate-papo tranquilo, a gente vai fazendo a nossa parte, que é conscientizar, né? E nessa temporada eu tenho um compromisso comigo mesmo, que é conscientizar homens de boa vontade a olharem a mulher de uma forma que não é nem por mal, mas de uma forma que nós homens nunca fomos ensinados a olhar. É olhar a mulher como um ser humano, né? Como... Eu acho o seguinte também, quando a gente para pensar que a gente tem mãe, irmã, filha, avó, eu acho que vale a pena a gente parar pelo menos para escutar com carinho, porque ainda que a gente não consiga agradar ou chegar em todo mundo, porque isso é uma questão de consciência, mas o mundo está indo para esse lado, e quem não for vai ficar perdido. E eu garanto uma coisa, gente: quem não vai para esse lado, apesar de perder esse bonde, de não estar na realidade, não vai saber que é muito mais legal ser masculino dessa forma. Quando você é um homem masculino, mas que você respeita a mulher e que você entende o lado dela, que você se conscientizou com os problemas dela, que você não passa, nós não passamos, mas quando a gente começa a entender determinados problemas, a gente fala: caramba, eu nunca pensei nisso, é sinal de que você já foi atingido pela consciência e você já vai olhar de uma outra forma. E é isso que a gente tem aqui a pretensão de fazer. Então, eu vou começar com umas perguntinhas aqui, que aí a gente vai deixando o papo fluir, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Dentro da psicologia, como você interpreta esse fenômeno de mulheres seguras serem percebidas como difíceis ou intensas? Né? Assim, trazendo o que você trouxe como introdução, sim, eu gosto de uma frase, né, que é: o machismo. A gente está dentro de uma cultura, a gente está dentro de um momento histórico, então não tem como a gente fugir disso. O machismo seria uma piscina. Todos nós estamos mergulhados, alguns até a cabeça, outros só com a pontinha do pé. Sim. E aí a gente tem que fazer reflexão para ir saindo dessa piscina, seja mulher e seja homem. Porque, como eu comentei com você antes da gente começar, eu não gosto de colocar essa coisa: os homens são problemáticos, as mulheres são santas. Não existe isso. Seres humanos são complexos e eles são indivíduos. E todo indivíduo tem a sua, né, particularidade. Sim. Mas existem algumas questões que são educadas, são ensinadas dentro da nossa cultura, né? E
eu acho que essa questão do homem perceber a mulher como difícil está muito atrelada à sua própria fragilidade. Né? É aquela frase de Freud, né? Quando Paulo fala de Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro. Exatamente. Então, uma pessoa segura de si, uma pessoa com os 4 pilares dela, de uma pessoa adulta, formatados, bem estruturados, não se sente ameaçado pelo outro. Ele consegue ver a beleza do outro, ele consegue enaltecer aquela individualidade porque não se sente ameaçado. Se sente ameaçado quem se sente frágil dentro de si. Quem não dá conta de si, então precisa arrumar um bode expiatório, precisa falar, nossa, aquela mulher ali, ela é difícil, né? Ela é difícil por quê? Porque não se subjuga, porque vai conversar de igual para igual. E se a gente parar para pensar, o direito do igual para igual, ele é um bebê. Ele é de 1988. Sim. É um bebezinho ainda de fralda e chupeta, sabe? Então, é uma lei, mas ela ainda não foi absorvida pela sociedade de forma naturalizada. Então, a gente está vivendo um momento histórico que eu entendo que é uma ruptura do patriarcado, do capitalismo, Sim. de tudo como se entendeu até agora, e isso tem esse monte de desdobramento. Tá mexendo na base, né, Roberta? E quando mexe na base, a gente fica sem sustentação, não sabe o que fazer. Muita gente pira. Exatamente. O que era dado como um direito divino ao homem, agora ele precisa provar o valor dele. Isso. Porque a mulher, quando ela foi empurrada para o mercado de trabalho, não foi só uma escolha, foi uma escolha também, mas ela foi empurrada pelo sistema capitalista, porque um homem só, ele não conseguia mais dar o sustento da família com a mesma qualidade de vida que na década de 50 o homem, né, trabalhador, era o provedor total, não conseguia mais. Então, a mulher, ela foi obrigada a entrar nesse mercado de trabalho, Sim. dividir as contas, só que ela ficou sobrecarregada, porque as tarefas domésticas não foram divididas na mesma proporção dos boletos, né? Sim, então, sim. As mulheres foram cobradas dividir os boletos, Sim. mas carregar toda a estrutura de cuidado com os filhos, com a casa, com o próprio marido, né? Lavar a roupa dele, fazer a comida para ele. Então, fica uma estrutura do homem no qual ele ainda é um filho adolescente. Sim, e a mulher dele, ela, além de ajudar a pagar as contas, mas ela continua sendo empregada e... Psicóloga, empregada, motorista dos filhos, cozinheira, enfermeira, tudo. cozinheira, um monte, e tudo. E assim, existe um ressentimento, né? Óbvio. Claro. Porque, poxa, se eu tô sobrecarregada e aí o cara chega em casa, vai deitar no sofá e pede pra eu levar uma cerveja pra ele, quero arrancar a cabeça dele, né? Cara, porque tudo depende do contexto. Mas como a gente tá falando aqui de uma virada de cultura, de repente essas palavras podem soar, às vezes assim como um certo exagero. Mas, assim, caricato que eu tô falando, porque assim, tem um contexto, lógico que não tem nada demais. Pô, pega aí, você claro tá aí do lado. Não, do mesmo jeito ao contrário. Pega um chocolate pra mim, pega uma aguinha pra mim, nenhum problema. Nenhum problema, né? Isso. O problema é o homem achar que está ajudando na manutenção da casa que ele usufrui. Como se não fosse participação dele, uma certa responsabilidade. Sozinho, ele não ia ter que fazer? Faz. Então, se ele mora sozinho, ele não lava a louça dele? Se ele não mora sozinho, ele não faz a comida dele? Então, por que quando ele casa, ele não faz mais nada disso? Né? Então, não tá legal. O que eu sempre achei meio estranho. Porque, assim, eu não vou falar pra você que eu sempre pensei desse jeito. Não, é novo pra mim também. Eu tô vendo a mulher hoje em dia de uma outra forma, porque não que eu não valorizasse, eu sempre valorizei, porque eu sempre me liguei naquele lance de mãe, de irmã, de vó, de filha, entendeu? Que assim, quando perguntam pra gente quais são os seus amores femininos, você vai falar mãe, vó, filha, mulher. Escolhe uma pessoa para ser violentada. Você não consegue escolher. Não. Então, quando a gente começa a olhar o nosso umbigo,
a gente é capaz de olhar o umbigo dos outros também. Se você tiver empatia, né? Sim. Se você conseguir fazer, você pega do micro e joga pro macro. Isso, é isso que eu chamo de conscientização, doses. Vamos falar dos peptídeos que estão na moda agora? Tipo assim, tem esse peptídeo aqui de conscientização. Todo dia você toma lá uma unidade dele, todo dia. Porque é assim que se muda uma cultura. Sim. E uma cultura precisa de quatro gerações para mudar. Mas se a gente não começar... Deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito importante, assim. Fala. Eu acho que quem sofre mais é o homem. Eu também acho. Assim, sabe? Eu já parei pra pensar nisso. O homem, ele tá completamente perdido dentro dessa estrutura, aonde o Éden prometido sumiu, não tem mais luz no fim do túnel, sabe? Ele não vai mais conseguir comprar a casa igual os pais dele, porque o salário do emprego recém-formado não banca isso. Então, qual é o futuro dele? É cair de renda. Tudo agora é parceria. Entende? Então, assim, o homem, ele sofre muito. E, culturalmente, se você parar pra pensar, a menina, ela é educada pra ser mais resiliente. A menina, ela é educada para ser mais resiliente. Vou fazer aquele... não senta de perna aberta, não pode... a menina, tô apertada para fazer fala xixi. Baixo, Segura aí, vamos esperar até para ir no banheiro. O menino, tô apertado para fazer xixi. Vai ali no poste, igual o cachorro. Você vê criança fazendo isso toda hora. E assim, é culturalmente isso naturalizado. Sim. Da menina é cobrado uma resiliência para suportar dor. E o próprio físico da mulher, ela já suporta mais dor por causa do parto, né? Então, assim, o homem fica gripado, ele fica arrasado. A mulher tá gripada, ela tá lá lavando a louça, fazendo as coisas assim. Isso aí não é nada. Mas, vou falar isso que eu acho que isso é fisiologia, cara. É fisiologia. É porque o homem gripado... É fisiologia. Ele é a mesma coisa que fosse um doente terminal de qualquer doença. Ele vai morrer. Nem que daqui a 3 dias ele esteja bem. Mas parece que vai morrer. A mulher suporta a dor. E isso é fisiologia. Pro parto, a mulher não suporta a dor do parto. Dor do parto nenhum homem suportaria. Eu acredito que não. A gente não consegue sentir dor. Não, então, tem essa questão, a mulher, ela é mais resiliente, assim. Ela é mais forte. Ela é forte. Só que, culturalmente, tudo que é de mulherzinha é pejorativo de uma maneira degradante, diminutiva. Vai correr feito uma mulherzinha, entende? Então... O homem, ele não é educado a uma coisa que eu acho que é fundamental para todo e qualquer ser humano, entrar em contato com as próprias emoções. A menina é permitido, desde sempre, conversar sobre as suas dores. Fica chorar, lá, tricotando e chora com a amiga e conta para outra amiga e vamos tomar um chazinho, E ela elabora as dores, ela consegue fazer essa elaboração. Para o menino, já é cobrado, do mesmo jeito que ele pode mijar ali no poste... para com isso, o homem não chora, o homem não pode sentir. E aí, cria-se homens que não suportam as frustrações, porque não foi permitido a ele aprender a lidar com as frustrações. Ele tinha que engolir. E qual era a maneira dele lidar com isso? Socando alguém. Sabe? Extravasando, né? Aquilo não vai para lugar nenhum. É destruindo a carteira da escola, batendo no amiguinho mais fraco. É isso aí. Porque ele não pode... Não é permitido ao menino aprender a ficar vulnerável, a sentir, a verbalizar o sentimento. A sensibilidade dele tem que estar sempre escondida. Sempre. Então, a maneira dele extravasar é destruindo. É gritando, é batendo. É subjugando. Até na maneira de extravasar... tem que ser bem masculino. Tem que ser bem masculino. E não é. É autodestrutivo. É destrutivo, entendeu? Aí aquele papo, quem que você prefere deixar sua filha na floresta? Um homem ou um urso? Todo mundo urso. Porque o homem, ele é capaz de atrocidades. Porque não pode sentir raiva, não pode sentir emoção, não sabe elaborar. A mulher não, é permitido e necessário elaborar todas as dores, né? Ela vai aprendendo a lidar com isso. Então, ela consegue absorver a dela, ela consegue absorver a do outro. Ela consegue entender as nuances do que o outro está sentindo, porque para ela foi permitido essa educação. É verdade. E aí, eu acho que o homem sofre muito. Porque ele chega agora numa idade adulta, um jovem adulto, sem perspectiva, sem os direitos que foram prometidos. E sem chão.
Porque ele tá vendo que a base tá mexida e ele não tá sabendo o que fazer. E aí aonde que ele pisa. E aí entra esse movimento nefasto pra mim, que é o Red Pill. Nossa, isso aí é nefasto mesmo. Nefasto. Porque assim, eu acho que qualquer homem, eu falando pela minha posição de homem, qualquer homem que tem um pouquinho de consciência, não precisa ter muita não. Você vê, eu já vi, no começo eu comecei a seguir uns que eu não acreditava que aquilo era real, que eu achava que aquilo era uma brincadeira, assim, tipo, meme, né? Vamos juntar uma quinta série aqui e falar mais bobagem. Mas não é isso. Não é isso. Não. São pessoas adoentadas, são pessoas traumatizadas, que devem ter sofrido alguma coisa de amor, ou maus tratos com mãe, alguma coisa assim, porque nem todo mundo é perfeito. Né? Não. É a que a gente está falando. Não é que a gente está querendo botar aqui toda mulher, né? Assim, todo mundo tem seus graus de consciência, mas isso não significa que não devam ser respeitadas todas as pessoas. Sim. Né? Mas, assim, são coisas que essas pessoas trazem, esses homens trazem, são dores que eles não trataram e não cuidaram. Né? Porque foi ensinado que aquilo não é dor, e se for dor, você que engula a sua dor. Porque o homem engole... homem não chora. Não chora, não sei. Então, eu ouvi tanta atrocidade, tanta idiotice, que eu fico assim, meu Deus do céu, eu não pertenço a esse mundo. E não que eu seja nobre, não, porque eu não sou. Mas, assim, é tanta idiotice, mas a palavra é idiotice, que a gente ouve. E, assim, uns homens novos, bonitos, assim, de 20, 30 e poucos anos, falando que, porque minha mulher não pode trabalhar, porque eu tirei minha mulher da faculdade, pra que ela vai estudar se eu dou tudo pra ela? Aí aparece uma casa bonita, um carrão e tudo. Aí dela faça alguma coisa, né? Que aquele mundinho todo, assim, ela é excluída daquilo em 5 minutos, ainda é violentada, estuprada. A mulher, em muitos casos desses, a mulher é estuprada dentro do próprio casamento, que as pessoas nem têm consciência ela não pode ter vontade. Que isso não existe, ela né? Tem mas que servir existe. Ao seu homem, então ela não tem vontade própria. Não é assim? E aí eu já entro assim, todo relacionamento abusivo, narcísico, ele isola a vítima. Sim. Todo relacionamento abusivo isola a vítima, porque isolada ela é mais fácil de ser dominada, controlada, manipulada. Então é a base do relacionamento abusivo. Nenhuma amiga presta. Não, aquela piranha, né? Aquela safada que ela vai te levar para o mau caminho. Tem inveja de você. O papo é sempre o mesmo. Queria ter a vida que você tem. Ninguém queria ter a vida que essa pessoa tem. Não. Não queria. Não se iluda, porque não queria. E aí eu vendo, inclusive eu até sigo vários. Porque, assim, a gente, para saber o que a gente tem que fazer, a gente tem que saber o que ainda se está ouvindo. Porque, às vezes, a gente acha que evolui um pouquinho e tem que voltar atrás um pouco. Porque fala assim, não, ainda tem gente falando. Então, se você for ver, eu sigo vários. Porque eu tenho que seguir, porque eu tenho que saber, porque eu estou consciente. E eu quero chamar os homens de boa vontade, os que eu chamo de boa vontade, eu sempre gosto de frisar isso. Porque parece assim que eu estou classificando. Mas não é uma classificação. São pessoas que têm um pouquinho mais de consciência. Eu tiro como se fosse comigo. Mas eu não aprendi um monte de coisa quando eu era pequeno. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui. Tá um dia chuvoso, um dia nublado. Dá um chuvisquinho, nada demais. A praia vazia. Se você vê, você passou aqui na praia, você viu ali, talvez nem chame tanta atenção. Você viu um cara correndo de sunga, tá chuviscando. Tem alguma coisa demais? Ele tá correndo na areia, fazendo exercício. Não vou nem reparar. Tem nada demais, né? Não tem nada demais. Agora, se tiver uma moça ali, sentada sozinha na praia, de biquíni, com um livro na mão, na praia vazia, assim, tranquila. Tem nada demais? Depende, porque aí, se for homem, fala assim, o que aquela mulher tá fazendo naquela praia sozinha? É perigoso pra mulher. Sim. Aí vem o resto do exemplo. Se vem um cara lá no fundo, lá na frente, esse cara que tá correndo de sunga na praia, você acha que ele vai ficar preocupado com o cara que tá vindo? Não. Agora, essa mulher que tá sozinha na praia de biquíni, lendo o livro dela ali, se esse cara chega perto dela, ela vai ficar de boa? Não. Igual como o cara da sunga ficou? Não. Claro que não, ela vai morrer de medo. Ali. Talvez ela levante antes do cara chegar muito perto, porque ela já sabe o que é. Pode ser que seja um cara maneiríssimo que passou e nem olhou pra ela. Mas geralmente não é assim. Não geralmente não é assim. Ainda te dou um exemplo assim prático da vida. É mais fácil um homem respeitar um homem que não existe do que respeitar a mulher que fala não. Por exemplo, eu tava na praia outro dia e um homem me abordou e falou assim, você tem namorado, casado, sei lá. Eu pensei, eu falei, tenho.
Ah, tá, então eu vou embora. Porque se eu falo não tenho, na cabeça dele... Ela já tem um homem do lado. Então, ele respeita um homem Isso, que ele nem sabe quem é. Não sabe nem se existe. Não sabe nem se existe. Mas você dá um limite falando, olha, eu tenho... Quando você não quer, você fala, eu tenho um namorado, eu sou casada, eu tenho alguém. Essa pessoa é mais fácil ele respeitar do que falar, não tenho, mas não tenho interesse. Você fala, não tenho... Sim. A frase seguinte, eu não tenho interesse... Então é aqui que eu vou ficar. É completamente anulada. E aí porque aquilo, não, quando você fala não, aí tem que insistir mais um pouquinho, sim, né? Porque assim, o não da mulher é sinal de que, assim... Ela deu abertura. É um sim que ainda não foi bem elaborado. Entende? Então, assim, é mais fácil um homem respeitar um homem inexistente, imaginário, do que se você simplesmente falar não. E eu sei que é assim, porque minha irmã conta isso quando ela vai... Aqui na praia. Eu tô falando da praia aqui mesmo. Aí ela já corta logo igual a foice. De coco, eu já que preguiça. E ela já vem com a foice. A pessoa nem fica. Porque já tá acostumada, sabe como? E é bonita, chama atenção, não tem jeito. Então... Mas assim, independente de beleza, só de ser mulher e tá ali. Não tem essa. Você sai... Coisas que acontecem que são naturalizadas, o homem tenta te beijar à força. Isso. Como é que pode, você não deu abertura nenhuma e quando você vira, a pessoa tá tentando te beijar. Isso. Qual é o sentido de um beijo roubado? Eu não entendo. Porque se é troca, se é comunhão, se é conexão, alguém roubar um beijo, que graça que tem. Mas o homem se sente intitulado ele olha a mulher como pedaços de carne no açougue. Sim, não é gente. Não é gente. Gostei desse pedaço de carne ambulante, entendeu? Quando a gente vai, assim, eu sei comprar algumas carnes, né? Então, assim, quando eu vejo que tem uma carne bonita, eu falo, pô, essa carne aqui tá bonita. Eu às vezes, até acerto qual é a carne. Não sou tão bom assim, mas às vezes, uma ou duas vezes eu dou um tiro e acerto. É a mesma coisa, pô, aquela ali é gostosa. Pô, olha ali, não sei o que lá. É o peito, é uma bunda, é isso. Não que você não possa achar, você pode até achar. Você pode achar. Mas fica quieto, cara. Não, mas o problema é que esse pensamento é um pensamento que vai um pouco pra psicopatia, onde você esquarteja a pessoa internamente e ela vira um pedaço de coisa e não uma pessoa. É isso. Entende? Esse que é o problema, que desumaniza aquele ser humano. É como se fosse um objeto de sex shop. Exatamente. Que você vai lá e você vai comprar uma coisa pra te dar prazer. Exatamente. Aí você coloca uma pilha, ou então você faz isso, ou faz aquilo, ou bota um líquido que esquenta, um líquido que esfria. Quanto mais você naturaliza esse tipo de pensamento, mais você desumaniza aquele outro ser humano que é feito de carne e osso, que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem sentimento, que chora, que sangra, sabe? Deixa de ser uma pessoa e passa a ser um objeto de desejo. Sim, né? sim. Desumanizando. Aí tem gente que faz umas coisas esdrúxulas, tipo assim, pô, você vai respeitar essa mulher, olha só, ela tá lá, toda se mostrando. Cara... A gente, quando sai, bota a roupa que a gente quer. Eu tô de camisa preta, tô de calça preta, tô de tênis branco. Fui eu que escolhi botar essa roupa. Eu tenho certeza que ninguém vai me molestar na rua. Entendeu? Se eu quiser ir à praia de sunga, se eu quiser ir à praia de short, eu tenho certeza que ninguém vai me molestar. Assim, olhar, beleza, a gente não tá morto. Tá, mas olha com respeito. Bota um óculos escuro, pelo menos. Sabe? Porque não é aquela coisa, não é que a pessoa não tá ali, ela tá ali. Você só tem que saber se controlar. Você sabe ser respeitoso. Porque aí tem gente que fala assim, mas a gente não pode nem mais chegar, não sabe nem mais se vai rolar uma paquera. Toda mulher gosta de ser cortejada. Você só precisa ser respeitoso. Porque, olha assim, se você... E a gente também tem que ter um bom senso. Se a gente sentir que tem uma abertura, pô, posso ficar aqui com você? Posso te pagar um drink? Gente, mas isso é uma questão tão básica. Respeito, uma questão tão básica. O ser humano, ele é muito simples quando você vai ler. Sim. O ser humano, ele tem uma comunicação não verbal. Sim. Se a pessoa não olha pra você, não te dá a menor ideia, cara, ela não está interessada. Exatamente, nem tenta. Se ela tem interesse em você, ela vai te olhar uma vez, duas, vai dar um sorrisinho. Aí você chega. É muito simples. São sinais. Muito fácil de saber. Basta você estar atento. Só que o outro, quando ele entra nesse... O cara que fala isso, agora você não pode nem mais chegar em nada porque tudo é assédio, é o cara que tá olhando pra mulher como um objeto e ele tá descartando todo e qualquer sinal de negatividade
prerrogativa dela e tá se achando no direito porque ele achou interessante chegar lá e pegar aquele objeto. Porque ele tá desconsiderando a subjetividade daquela pessoa que não tá dando a menor ideia para ele. Então, é esse que eu chamo de alma red pill e que eu acho que isso aí tem que ser criminalizado. Também acho. Que é isso aí que faz o estupro coletivo. É isso aí que vai nessa violência. E aí... Até homens batendo em mães. Gente, é o fim do mundo, né? Homem batendo em mãe. E assim, cara, como é que um filho bate numa mãe? Então, esse tipo de pessoa já não tem empatia nenhuma, né? Aí alguém que não... Com a licença da palavra, uma merda dessa de um idiota falando na televisão, aí ele vai se achar que tá mais certo ainda. Sim. Porque ele não tem consciência de nada. O problema desse movimento Red Pill é que ele... ele abre, né, vamos dizer, abas, né, de algoritmo para meninos que estão muito perdidos sem referencial, sabe? Infelizmente que não tem uma educação. Não tem, porque hoje em dia a internet é muita informação. Você não consegue filtrar o que seu filho de 13, 14, 15 anos tem acesso. Então, o que você está dentro de casa... Proibir. 100%. Você não consegue, não mesmo você pode proibir, mas conseguir já é outra história. É uma coisa, outra coisa. Entende? Então, assim, e ele tem os amigos, e aí é o grupo de amigos, e é naturalizado o bullying. Nessa idade já é... Você tem que estar atento, acontece a rodo nas escolas, e sempre escolas caras, assim, sim, porque isso não tem classe social. Isso não é de classe social, é do ser humano, é da falta de limite. E é do hedonismo, que a nossa cultura enaltece hoje em dia, entendeu? E a falta de limite, a gente chegando mais para as nossas realidades, muitas vezes elas estão dentro de casa também. Porque os pais hoje em dia, eles não educam, eles querem ser amigo de filho. Não só amigo, Pede desculpa para filho. Estão ocupados, fazendo dinheiro, trabalhando, estão fora de casa. Mas quando tem um tempo de qualidade... Assim, não estou falando todos. Mas a gente vê que acontece. Sabe? Não quer falar, você não ensina. Porque parece que trabalho. Vai ficar chato. Não, porque dá trabalho, é chato. Então não tenha filho, cara. É chato. Eu acho tem que falar 15 mil vezes, vai escovar o dente. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil. Cara, pensa bem. Não é porque todo mundo fala, porque isso é natural, tem que casar, tem que ter filho. Não, cara, porque às vezes, muitas vezes, você não nasceu pra ser pai. Muita gente não nasceu pra ser pai, muita gente não nasceu pra ser mãe. Sim, e tá tudo bem, pai, cara. E maneiro, entendeu? Só que a pressão social, e aí em cima da mulher, qual é a sua função social? É ser procriadora, né? Se você não procria, você não está cumprindo a sua função social. Mesma coisa que uma leoa, que uma vaca. Como se fosse resumida a biologia, né? Isso, pra mim, isso já caiu por terra. Assim, pra mim. Né? Mas assim, se caiu pra mim, eu acredito que vai cair pra muita gente. Caiu, só que não caiu totalmente, porque ainda é uma pressão vigente. Por que enquanto as pessoas levou um tombo, né? Tadinha, não tem filho. Dá uma peninha, entendeu? Pô, e a mulher de repente tá afim de viajar. Sabe? Tá afim de fazer outras coisas. E eu já ouvi várias vezes. Por que você nunca... Eu sou juiz de paz, eu faço um monte de casamento, mas eu não caso. Por quê? Porque a minha vida de solteiro é perfeita. E eu falo, cara, sem vergonha nenhuma, eu sou egoísta, eu só vejo o meu lado, eu tenho total... É melhor não casar mesmo, eu tenho total consciência, eu não tenho vontade de ter filho, apesar de eu ter 2 sobrinhos, Hugo é meu sobrinho, tem um irmão dele que é... E todos 2 filhos da minha irmã. E pra mim eles são meus filhos, entendeu? Pra mim são, dentro da nossa dinâmica familiar. Tudo, né? Então assim, não é que eu nunca tive a experiência, porque eu sempre ajudei, desde pequenininho e tudo. Aí meu cunhado tinha que trabalhar, minha irmã estava terminando faculdade e tudo. Cansei de passear com o Hugo na praia, sabe? De trocar a fralda dele. O Hugo tem 30 anos hoje, porra. E eu acho um barato, sabe? Mas assim, nem todo mundo nasceu pra casar, pra ter filho. Eu não nasci pra isso. Só que tem uma coisa. Aí, várias pessoas já falaram, mas qual é o sentido da sua vida? Se da minha vida, eu vivi a minha vida do jeito que eu acho que tá certo. Mas, gente, aí eu a pessoa que acha que ter filho é sentido da vida, tem filho pelo motivo errado. Total. E quem vai sofrer no futuro é essa criança. Porque assim, uma pessoa... Você tem o filho é doação. Você se doa até essa pessoa ficar adulta, e quando ela fica adulta, você tem que deixar ela ser livre de você. Se você não deixou ela ser livre de você, você não fez um bom trabalho. Com certeza. Porque ela não pode depender de você. Sim. Entende? Você é um instrumento serviçal para aquela vida, para ela se formar inteira, e depois ela vai viver a vida dela. Isso. Se isso é seu propósito, mundo, né? quando ela estiver assim, 25 anos, você faz o quê? Acabou, você se mata?
Porque acabou meu propósito, porque acabou né? sua vida. E aí vem aquelas frases, eu ainda ouço muito isso, e eu sempre falo que o que parece que é bonitinho fede ali na frente. Eu sempre falo isso. Porque assim, eu tenho gente muito próxima a mim que fala, ai, a razão da minha vida é a minha filha. Ai, que não sei o que lá. Eu fico assim, meu Deus, que pobreza, porque parece que tá falando uma coisa, tá se enobrecendo, se enaltecendo. Não, tá se empobrecendo, mas tá se apequenando. Mas isso é cultural também, entende? Mas a pessoa fala, ela nem percebe o que ela tá falando, ela só tá repetindo porque ela achou bonitinho. Mas para eu ver a ilha, eu tenho que sair da ilha. Cadê sua vida? Não adianta você só... É exatamente isso que você falou. Aí o filho cresce, ganha o mundo, e aí você, como é que fica? Aí faz chantagem emocional. Vai me abandonar? Né? Tadinha de mamãe. Você sabe que eu tenho uma coisa interessante. Por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos, né? Um tem 29 e o outro tem 18. Eu nunca, desde pequenininho, ninguém me chama de tio. Nunca acostumei. Todo mundo me chama de Marquinho. Por quê? Porque desde aquela época, eu sempre pensei assim, poxa, eu quero sempre ser amigo e sempre poder ajudar no que eu puder. E não que eu seja nobre ou que eu saiba tudo. No que eu puder. Entendeu? Então, eu sempre olhei assim, por um lado, que eles vão crescer, como cresceram, né? E assim, qualquer coisa que eu possa, que você perceba que eu possa te ajudar, sempre se sinta muito à vontade de vir falar comigo. Porque... assim, são meus também, porque são da minha irmã, então são meus, né? Tem até um meme que fala assim, se os filhos são da sua irmã, são seus também, né? Então, e assim, se precisar, se eu puder ajudar, estarei sempre aqui. E eu acho que essa é a relação, porque assim, mas são seus sobrinhos, sim, mas são meus amigos, eu quero ser amigos, quero que a gente seja amigo e que a gente possa sempre se ajudar. Então, eu acho que essa é uma função de pai. Não sou pai, oficialmente, mas me sinto em determinados momentos, né, da minha vida, exatamente. Família. Agora, eu vou te falar, também não sou nobre não, porque é só para quem merece. Tá? Mas eu acho porque que essa se não merece, não tem nada meu também, nada meu. Eu acho que isso aí é uma coisa que também, culturalmente, é muito equivocado da nossa cultura, sim, principalmente a latina, né? Família, sangue, acima de tudo. Todo mundo se mete na vida de todo mundo, não não pode ser assim. Eu tenho uma frase que eu acho engraçada, mas ilustra, assim, né? Sangue até o mosquito tem. Seu sangue até o mosquito tem, entendeu? Então, a pessoa ela tem que ser respeitosa. Respeito em primeiro lugar. Não é pra ser perfeita. E não se mete na vida de ninguém. Se a pessoa vier e te trazer um problema, perguntar se você pode ajudar, tudo bem. Mas não fica procurando o problema no outro, que às vezes o outro não tá nem pronto. Às vezes ele nem quer ajuda. Não, entendeu? Às vezes ele vai atrapalhar. Isso. E isso aí é uma questão muito importante. Você não consegue ajudar ninguém que não queira. Que não quer ajuda. Toda mudança é de dentro para fora. Isso. Nunca de fora para dentro. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, eu tô vendo que vai se ferrar. Vai se ferrar. 1 mais 1 igual a 2 ali na frente vai se ferrar. Só que se eu roubar a oportunidade da pessoa aprender aquilo ali, em vez dela se ferrar com X, vai se ferrar com 10x ali na frente. Então, eu não tô ajudando, tô atrapalhando. Isso. Eu tenho que deixar a pessoa aprender os limites dela. Porque você ajuda na evolução. Você sabe que se ela precisar, se ela vier falar com você, você tá ali pronto. Mas deixa primeiro ir. Porque é aquela coisa, você de engatinhar, você só vai saber correr se você aprender a andar primeiro. Né? Não corte esse processo. Não tem como. Né? Não corte esse processo. Não tem como. Porque você vai estar criando uma pessoa que vai ter força. Tem que ter resiliência, né? E a gente tem que conseguir. E saber que tem muita coisa difícil na vida, que vai ter sofrimento, que vai ter tristeza, mas que nada é eterno, tudo passa. E por isso que estão jovens fracos. Jovens que não suportam frustração. E aí não conseguem lidar com o feminino. Sim. Voltando pro assunto. Exatamente. Porque o que acontece? Ao invés de eu olhar pro meu sofrimento, eu enquanto homem, ao invés de olhar pro meu sofrimento, eu culpabilizo o outro. A mulher tá roubando o meu lugar do mercado de trabalho. Só que o que aconteceu? Pra mulher entrar nesse mercado de trabalho, ela não podia ser mediana. Ela tinha que ser excelente, excepcional. Tinha que falar 5 línguas. Enquanto o cara tava com português mal falava português. Mal falava português, porque pra ele era um direito divino. Então, a mulher que entrou no mercado de trabalho, ela
ela entrou com excelência. E agora o cara, ele vai ter que se esforçar para chegar junto. Então, o que é mais fácil? É mais fácil ele apontar o dedo e falar, a culpa é dela, só que tem 3 virados para trás. E se ele não fizer esse exercício de descer pro porão dele e entender que a responsabilidade é dele, de se fortalecer, de suportar a frustração, de correr atrás e fazer mais, aprender mais, se profissionalizar melhor, ele não vai ser sustentado no mercado de trabalho. Tudo certo, tudo a ver. É perfeito o que você falou. Se não se conscientizar, a palavra, para mim, chave, a palavra mestra de todo esse assunto é essa: consciência, conscientização. Eu faria um paralelo com autorresponsabilidade. Mas também vem da consciência. A consciência, são porque não adianta só dela. você ter consciência. Porque Sim. a autorresponsabilidade, a consciência é a primeira camada. Sim, então, eu acho que ter assim, consciência. Ela vai construindo sua base e dali você vai andando. Mas a gente é ação. Isso. Então eu isso. preciso ter consciência. E em cima dessa consciência, eu preciso reformular e agir diferente. E fazer a sua parte. Então, o primeiro vem a consciência, o primeiro degrau a consciência, e o segundo degrau é você ressignificar e agir diferente no mundo. Quando tiver um papo no bar e alguém falar, ai não, mas ela tava com aquela roupa assim, então mereceu ser estuprado, você falar, cara, que ridículo isso, nada a ver. Você se posicionar. O homem agora, ele não pode mais ser conivente no silêncio. Ele precisa aprender a se posicionar para educar o amigo, para não normalizar o anormal. Isso. Você sabe que eu tô sempre ligado nesse tipo de coisa. Sempre ligado. Você sabe que, assim, o pessoal da minha faixa etária, chegando nos 50 e pouquinho, assim... Pelo menos assim, a gente vive em bolhas, né? Não tem como. Mas assim, na bolha que eu vivo, eu já percebo que não tem mais esse tipo de brincadeira com mulher, você acredita? Eu fico feliz com isso. E eu conversando com amigas minhas de infância, eu até falei, gente, isso para mim é muito novo. Porque, assim, algumas dores que vocês falam, aí a gente estava batendo... A gente fez até um podcast aqui. Eu com 2 amigas de infância mesmo, desde o jardim de infância. E somos, 50 anos, amigos. Então, assim, certas dores que elas falavam, eu falei assim, cara, eu nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei que isso fosse perigoso, que isso fosse uma dor. Até porque eu nunca imaginei que vocês passavam por isso. Então, aí olha só, eu comecei a entender os dois lados. Porque, assim, ao mesmo tempo que elas sofrem com medo ou determinadas dores que a gente nunca sentiu, eu comecei a perceber também que tem muita gente que não tinha essa consciência e que faz porque não tem a consciência. Que eu continuo falando que são pessoas de boa vontade que erram. Por quê? Porque não tem a consciência. Mas esse tipo de pessoa são, assim, o público-alvo logo de cara, que você tem que juntar como guerreiros nessa batalha. Porque assim, são estágios, né? Existem pessoas, como você falou da piscina, que estão só com o pezinho molhado e tem gente que está lá com o nariz, assim, só para fora. Então, esses que estão com o pezinho molhado, é mais fácil, porque eles estão muito perto da consciência. Né? E é por isso que eu falo, porque eu me coloco nesse esquema aí. Então, eu, como estava com o pé na consciência, eu consegui sair dessa piscina. Mas eu tô na borda, entendeu? Porque eu não sou nobre. Sair a gente não sai completamente. Ou então, assim, pelo menos um pé tá fora, outro tá dentro, mas o pé que tá fora tá sempre de olho, tá sempre se policiando. A gente tem que estar num momento assim, isso pra tudo na vida. Pra tudo. A gente tem que estar sempre vivendo o momento presente. Isso. E tem que ter autorreflexão. Total. Se o que eu tô fazendo, se o que eu tô falando tá alinhado com os meus valores, se tá de acordo com o que eu acredito, ou se tá ultrapassado, porque assim, a vida é movimento. Isso. Né? Isso. Então, é igual andar de bicicleta. Você tem que estar sempre em movimento. Então, você tem que estar sempre refletindo, ressignificando valores. Sim. Senão, você fica estagnado, paralisado num tempo. Claro. E o tempo está sempre mudando. Os valores estão sempre mudando. Né? E, infelizmente, a gente está vivendo um momento agora muito assustador, porque o que era para ser o sopro de esperança, que né, os adolescentes sempre trazem essas questionamentos, né, do novo, do que precisa ser ressignificado socialmente, são os meninos que estão sendo sugados
por esse lugar de ausência de lugar dessa mudança mundial, né, de e às vezes cultural, ouvindo Red Pill aí falando ouvindo Red Pill, sendo contaminado com tudo isso, sem saber para onde ir, sem ter onde se apoiar, sem ter onde desabafar, sem ter onde colocar as dores dele, sem se entender, para se tornar um ser humano mais feliz, mais completo, né? Uma pessoa de valor, Sim. Um homem, Sim. Né? Fazer essa transição de menino para homem de verdade. O homem de verdade, ele não subjuga, ele não é frágil, ele é forte, ele suporta as dores do mundo sem sangrar no outro. Sim, isso que você falou é muito importante, que me veio aqui na cabeça uma coisa. Por que tem muita gente também que se deixa levar por esse papo idiota? É o seguinte, se você não faz isso, você vira um banana, vira uma mulherzinha, né? Que é o pejorativo. Só que tem uma coisa, para essa gente, como essa gente não tem equilíbrio, essa gente não tem meio termo, né? Porque assim, o fato de você não tratar mal, não ser violento, você não está fazendo nada mais do que sua obrigação. É o mínimo, né? Vamos combinar. É o mínimo, exatamente. Respeito. É educação básica de casa, né? Isso. Só que, na atual conjuntura que a gente vive, isso aí já é alguns degraus já subidos. Vamos botar o pé no chão também. Um cara que respeita a mulher, ele já tá no lucro. Eu gostaria de, assim, respeito o ser humano. Sim. Tirar um pouco essa coisa de mulher e homem do gênero. Entender que a gente precisa, enquanto ser humano, respeitar todos os seres humanos. Ainda que você não concorde com nada. Independente do gênero, isso, entendeu? Então, olhar para a mulher enquanto ser humano e não como coisa. Diferente de mim, já que ela é diferente de mim, eu posso subjugar, eu posso bater, eu posso maltratar, entende? Se a gente tira aí essa guerra dos gêneros e entende que todo ser humano sangra, sente dor, tem a sua subjetividade, merece ser respeitado, cara, limpa muita coisa. Porque cada um... e vem até aquele pedacinho da música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exato. Né? Então, assim, você respeitar tudo aquilo que você olha e não concorda com nada daquilo, eu não vou falar que é fácil, mas é o seu dever. É o seu dever. E é uma questão de costume mesmo. Todo dia um pouquinho. Porque assim, você vai olhar e vai julgar. Assim que você julgar, você pensa assim, poxa, tudo bem, eu julguei. Beleza. É do ser humano julgar. Só que tem uma coisa, também merece respeito. Então, deixa eu ficar quieto aqui e vou olhar para o outro lado. Começa assim. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Essa pessoa que passar que te incomodou, ela vai passar a não te incomodar mais tanto. Porque você já baixou um pouquinho. Mas eu posso te falar uma coisa Pode. Da psicologia? Só consigo fazer isso se eu consigo aceitar as minhas sombras. Claro! Se eu olho pra mim e eu me julgo demais, eu julgo todo mundo demais. Então, esse trabalho que você está fazendo, ele é um reflexo do autoconhecimento. Quando eu aceito as minhas próprias mazelas, quando eu aceito as minhas dores, eu não tenho mais necessidade de nominar no outro o que me incomoda em mim. Sim. Eu vou me acolher imperfeita do jeito que eu sou, vou aceitar as minhas limitações, as minhas deficiências, as minhas dificuldades, e eu vou poder olhar para o outro com a mesma generosidade. Quanto mais eu me julgo, mais eu julgo o outro, porque é muito mais fácil eu nominar no outro do que em mim. Sim. Que é o movimento do menino que vai e fala, ela tá roubando o meu lugar no mercado de trabalho. Ao invés de olhar, não, eu preciso estudar mais, eu preciso terminar o meu inglês, entendeu? Porque ninguém rouba nada de ninguém e o sol tá aí para brilhar para todo mundo. E ninguém perde o que não tem, né? Exatamente, exatamente, ninguém perde o que não tem. Mas voltando lá, para concluir aquele lance lá se você é um cara que... assim, vamos lá no Red Pill de novo. Você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Só que se você fizer um pouquinho diferente, eles vão falar que você é banana, que você é fraco, que você é mulherzinha. Só que no meio termo não existe para eles, porque são pessoas que não têm equilíbrio emocional. Você pode ser um homem masculino e respeitoso e nem por isso você vai ser viadinho, mulherzinha, nada disso. E tem uma coisa, se você parar para pensar, mas é também questão do autoconhecimento, você vai ver que se você é um homem respeitoso, masculino, a mulher vai te olhar com muito mais respeito,
o ser humano vai te olhar com muito mais respeito, mas eu tô falando a mulher se de repente você já vive num relacionamento. Né? Não, mas isso aí, eu acho que... Vou fazer outra ilustração, assim. E você não deixa de ser homem por causa disso, no caso. Muito pelo contrário. Você nunca vai ver um leão gritando que é um leão. Não entendeu? precisa. Exato. Ele tá ali, ele tá seguro na própria pele, ele sabe quem ele é, entendeu? Ele vai ignorar tudo que passa. Agora você só vai ver chihuahua gritando igual um louco, desvairado. Eu sou perigoso, eu sou perigoso, eu sou perigoso. Entende? Então é um pouco isso. Quem diz muito que é, não é. Sim, e quem é, não precisa dizer que é, porque ele tem a paz de saber quem ele é e ele não precisa convencer ninguém. E uma coisa também do autoconhecimento. As pessoas hoje em dia estão tão preocupadas com julgamento. Cara, faz o que você acha que tá certo. Se fulano não gostar, se fulano falar mal de você... É porque a gente vive nessa sociedade. Cara, relaxa. A gente vive nessa sociedade que prima pela validação externa. Cara, primeiro se valide. Isso é uma prisão. Você nunca... A validação externa, ela funciona muito pautada no ego. Total. Ela é efêmera. Mas o ego é como se fosse o diabinho dentro da gente, né? O ego é o capeta. Não, o ego faz parte da gente. Ele não é mal nem ruim. A gente não pode se confundir com ele. Ele não sou eu. Ele é parte de mim. Tá? Eu preciso dele, ele é estrutural. Mas se eu me confundo com ele, eu me desconecto da minha autenticidade e eu paro de achar dentro de mim o meu valor e eu não consigo fazer esse exercício interno e aí eu fico escravo do olhar do outro. E não tem escravidão pior do que ficar tentando agradar todo mundo, porque é impossível. Porque você se perde dentro de você mesmo. Nem Jesus Cristo conseguiu. Claro. Não vai ser você que vai conseguir. Aí, Roberta, a gente já pulou mais uma questão aqui, ó. Acho que falta o quê agora? Quando um homem se sente ameaçado por uma mulher que se posiciona, o que isso costuma revelar sobre a estrutura emocional dele? Acabamos de falar. O que diferencia, na sua visão, um homem emocionalmente seguro de um homem que ainda entra nesse lugar de competição com o feminino? Porque assim, a gente começou a falar que aquele lance, ela vai roubar o meu lugar, mas vamos abrir mais um pouquinho em relação a isso? Porque assim, às vezes, o que eu sempre penso? Que pode ter seguidor que assiste o programa e ele está totalmente por fora desse assunto. Então, como isso é muito importante e existe uma responsabilidade muito grande da gente de estar aqui fazendo esse debate, o que você pode, assim, dar mais ideia? Por exemplo, tem um homem de boa vontade aí que está falando assim, cara, isso é importante, eu quero me ligar nisso aí. Mas só que ele não tem as informações. O que a gente pode falar mais um pouco em relação a isso? Quando a mulher está mais posicionada e ele se sente ameaçado ou se sente menor. Eu acho que essa questão de qualquer pessoa, né, se sentir menor, o caminho é sempre olhar para dentro. Né? Se eu estou me sentindo menor, por que eu estou me sentindo menor? O que eu posso fazer? O que não está alinhado na minha prática com os meus valores? Porque eu nunca me sinto menor se eu estou atuando na vida alinhado com o que eu acredito ser certo. Sabe, se eu sou uma pessoa que sou coerente entre o que eu penso e o que eu faço, eu estou alinhado comigo. Sim. Estando alinhado comigo, eu estou em paz com o outro. Então, se tem algo no outro que me incomoda, seja na mulher que de repente ela tem mais sucesso financeiro do que eu, então eu tenho que reavaliar. Será que eu estou confundindo o meu valor com o meu contra-cheque? Será que eu estou confundindo como eu me posiciono na sociedade com o valor que me foi atribuído de provedor? Aonde que eu me encaixo nisso? Isso ainda faz sentido para mim? Ou isso não faz sentido para mim? Se só faz algum tipo de sentido, eu tenho que ver será que eu posso ressignificar minha carreira, ressignificar meu trabalho, ver algo que me traga mais satisfação para eu alinhar a minha crença à minha prática. Porque se eu estiver bem comigo, eu não me sinto diminuído por ninguém. Gente feliz não enche o saco. Cara, eu ia falar isso. É isso aí. Gente feliz não enche o saco. Se eu estou incomodado com outro, eu tenho que olhar para minha própria infelicidade e entender aonde que eu estou desalinhado entre o que eu acredito que eu devo fazer
Porque tem muita pressão, né? Eu tenho que agir de determinada maneira porque meu pai falou que era assim, porque assim que eu aprendi. Na minha família sempre foi assim, os homens da minha família fazem assim. Será que isso ainda é um valor coerente com o que eu entendo como sendo valoroso hoje? Então, é esse exercício diário de autorreflexão, de entender quem é você, quais são as suas necessidades reais e autênticas, que é diferente do que é imposto socialmente e do que é demandado pela família ou que é demandado pelos amigos, que falam, tu é mulherzinha, não vai comer todo mundo, sabe? Então, assim, faz sentido eu sair com essa pessoa? Não faz sentido. Eu tenho que estar alinhado comigo. Exatamente. Antes de qualquer coisa. Se eu faço isso, independente se eu tô casado ou se eu tô solteira, aonde que eu tô, eu não vou ficar ressentido com o outro, porque eu vou estar vivendo a minha vida de maneira autêntica. É isso aí. Então, autoconhecimento é tudo. É tudo. Porque quando você se conhece, você não se deixa manipular. Exato. Ou então, ainda muito... que você seja... mas vai cair assim, muito. Aí daqui a pouco você ganha e fala, caraca, fui manipulado, que otário que eu fui. Mas eu não vou chegar... Mas você vai se ligar. Eu vou me ligar, vou mudar meu rumo, vou mudar meu comportamento, já vou botar aquela pessoa lá na outra prateleira e vai seguir a vida. Eu não vou também achar que eu sou a pior pessoa do mundo, a mais idiota do mundo. Eu não vou me... Não precisa desses exageros. A gente tem que se tratar também. A gente tem que se tratar com carinho. Com gentileza. Assim, eu aprendi só há pouco tempo. A gente é muito crítico. Nós somos muito críticos com nós mesmos. E isso não está certo. Porque a gente tem que tratar a gente como se a gente fosse o nosso melhor amigo. Isso aí. E a gente porque a gente pode ser o nosso pior inimigo na crítica. Por que a gente não pode ser nosso melhor amigo? Cara, se você tentou, se acordou, você falou, hoje eu vou tentar ser um pouco melhor do que ontem. Tipo um mantra. Se você não conseguiu, cara, amanhã eu tento de novo. Você se perdoa. Porque não é fácil. Eu gosto de fazer um exercício assim, sabe? Eu sempre pergunto para as pessoas, assim, no consultório, falo, quem é a pessoa que você mais ama? Aí a pessoa vai falar, meu filho, ou minha mãe, ou meu pai, e vai falar. Eu falei, você falaria dessa maneira com seu filho? Essa maneira que está falando com você, você falaria com seu filho? Normalmente a resposta é não, né? Você falaria com a sua mãe dessa maneira? Não, de jeito nenhum. Então por que você está se tratando dessa maneira? Sabe? Se você sabe fazer, tanto sabe que não faria isso com a sua mãe. Então passe a se tratar da mesma maneira que você trata as pessoas que você mais ama. Sim, isso muda completamente a maneira de enxergar as relações e a relação consigo mesmo. Sim. E você sendo gentil com você consegue ser mais gentil com o outro. Você ganha uma potência muito viril. Eu aprendi no isso. Sentido de por isso que eu entendeu? Falo. De potência. Que é completamente diferente de subjugar. Completamente diferente. Se tem alguém que ainda não entendeu que isso tira a masculinidade do homem, muito pelo contrário. É o oposto. Muito pelo contrário. É muito o oposto. O homem potente, viril, ele é gentil. Mas ele é um leão, ele fica na dele ali, ele não vai sair gritando que ele é o cara, ele vai ficar na dele, entendeu? Mas ele vai tratar todo mundo com gentileza, porque ele sabe quem ele é. Ele não precisa provar, ele não precisa dar aprovação de ninguém. Ele não fica se exibindo. Sim, eu acho que só de você fazer uma autoanálise e chegar a essa conclusão de que você não precisa da aprovação de ninguém, eu acho que essa é uma das maiores libertações da vida da pessoa. Também acho. Mas, infelizmente, isso aí a gente aprende com um pouco mais de maturidade. Né? Não é com 20 e poucos anos. A não ser que você seja um eterno questionador. Pode ser que você consiga ter essa maturidade mais cedo um pouco. Né? Mas não é fácil. Eu acho que a hora que vier tá bom. O importante é vir. Eu também acho. Quando você tá vivo, tem vida... Tá aí pra aprender. É isso aí. Sabe? Não é importante a hora que vem. O importante é você... Eu tenho uma tríade que eu sempre falo. A gente faz o que pode, quando pode, como pode. E é isso. Então, se eu tô podendo fazer agora, que seja com 50, tá ótimo. Se eu puder fazer com 20, ótimo. Se eu fizer com 30, ótimo. A hora que eu puder fazer, eu faço. Então, a gente faz o que pode, quando pode e como pode. É isso aí. Porque sai do perfeccionismo. O perfeccionismo, ele paralisa a gente. E também a gente não tem nem essa pretensão, até porque sai daquele lance da engrenagem funcionando, né? Aí agora, voltando... Fala aí, eu vou fazer um alinhavo aqui para você falar. Aproveita, porque você sempre fala que a pornografia atrapalha muito também. Eu acho que, assim, nessa questão...
da inserção cultural que a gente está, a pornografia ela é muito devastadora para o homem, em todas as idades. Ela educa errado, porque ela é feita de homem para homem, então ela não educa sobre a sexualidade, os meninos aprendem algo completamente distorcido do que seria um bom sexo. A violência, a pornografia, ela funciona como um algoritmo, né? Então ela sempre vai escalando, porque é uma questão de descarga de dopamina, e a dopamina sempre quer mais dopamina. Então, tem um pouco de violência, no próximo já tem um pouco mais, depois um pouco mais, aí daqui a pouco já é um estupro coletivo, e isso começa a ficar normalizado nesses jovens. Parece que é natural e não é crime. Exatamente, vai naturalizando o absurdo. Isso. E vai roubando dos meninos, né, a experiência da imaginação. Porque a imaginação ela é fundamental. O nosso cérebro ele é neuroplástico. Se você fica submetendo ele a um monte de imagem e cada vez mais grotesca, cada vez mais violenta, cada vez mais distorcida do que é o sexo, da sexualidade saudável, você vai moldando um cérebro aonde ele mesmo se perde do prazer dele. Porque dentro de uma relação saudável, dentro da sexualidade vivida como natural, ele não consegue o mesmo grau de estímulo. Então, ele já não consegue mais performar, ele não consegue mais se satisfazer, porque ele vai tendo uma distorção. E isso é ruim para as relações, isso é ruim para a violência, isso é ruim para a própria sexualidade dos meninos e das meninas, consequentemente, porque elas são submetidas a... Aí você vai vendo na música, no funk, as falas, umas coisas muito violentas. E que não é o gostoso da sexualidade, entendeu? É exatamente o oposto. Exato. Então, acho que isso é algo, assim, extremamente nocivo, educacionalmente falando, né? Sim. Que tira a imaginação e modula o cérebro de uma forma ruim. Altera a formatação do cérebro, né, de uma maneira ruim. Porque assim, eu costumo pensar também que tudo tem um lado bom e ruim. Por exemplo, pornografia. Ela também tem um lado bom, porque ela pode ser uma estimulação, ela pode ser alguma coisa que faça abrir a sua mente. Só que o lado negativo dela é isso aí que você falou. É uma pessoa que não tem a educação, que não tem o entendimento, a conscientização, e ela começa a banalizar o absurdo. Mas a gente está falando de jovens, né? De 13, 12 anos, entendeu? 9 anos, às vezes, exatamente, entende? Porque tem acesso ao celular. Sim, e qualquer um que tem acesso ao celular pode abrir um aplicativo. Não entende? Então, não é uma coisa... Você não está falando de um adulto. De um adulto. Aonde vai pegar um estímulo extra ali, eventualmente. Você está falando de uma construção de sexualidade sendo feita de uma maneira distorcida. De uma maneira totalmente errada. Distorcida, né? Então, assim, porque você não tem como você bloquear completamente. Não tem. Tem o acesso ali, não tem como. Dá pra furar. Não e tem fácil. Como. Entende? Ainda mais a juventude cada vez mais sagaz com a tecnologia. Então, isso é muito complicado. É verdade. Roberta, eu acho que a gente aqui conseguiu, dentro desse projeto de conscientização, a gente conseguiu mais uma vezinha, assim, igual uma formiguinha, pegar uma folhinha e levar lá para onde tem que levar. E é assim mesmo que é uma mudança de cultura, né? Cada um faz um pouquinho, todo dia faz um pouquinho, e quando a gente olhar para trás, vê que já tem mais gente junto, né? E que a gente está realmente mudando uma cultura. Não é fácil, não é rápido, mas se a gente não começar, nunca vai ter a mudança. Sim. Né? Para o pessoal que está aí te conhecendo, que está vendo pela primeira vez. Pessoal, antes disso, tem até um programa nosso da primeira temporada que vocês podem acessar. Eu vou deixar o card aqui em cima também, que foi sobre narcisismo feminino, tá? É bem interessante também. E deixa aí suas redes sociais, se o pessoal quiser te conhecer, se consultar contigo, como é que é o esquema. Pode entrar em contato comigo, né? Eu tenho no Instagram lá uma página com bastante informação sobre narcisismo, sobre relacionamento abusivo, mas outros assuntos também, né? Como é que te acha no Instagram? Contém Psicologia. Tá. Eu vou deixar também tudo aqui na descrição do vídeo.
Tá, joia. Tá. Um prazer, sempre um prazer vir aqui. Você atende online? Eu atendo online e atendo presencial às quartas-feiras no consultório na Miguel de Frias. Tá. Mas a maior parte do tempo eu atendo segunda, terça, quinta e sexta no online, no formato online. Tá certo, então. Então, para quem gostou do estilo dela, para quem quer se consultar com ela, eu já garanto que vai ser um excelente... Qual a palavra que eu usaria aqui? Investimento em si mesmo. É muito bom, é muito bom. É uma pessoa que tem, assim, uma cabeça ótima, que tem um bom senso muito legal e tem uma noção muito grande, que passa essa noção pra gente, essa facilidade da gente entender as dores, nem só nesse assunto, né? Porque você não lida só com esse assunto, mas a gente se conhecer, como é que a gente faz, como é que a gente acha os nossos gatilhos, né? Então, eu conheci você por intermédio de pessoas que te adoram, né? Então, é assim que a gente vai jogando pro mundo que a gente acha que é bom e que pode ajudar nessa luta aí, né? Nesse dia a dia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, querido. Acho que é sempre muito bom, sempre compartilhar essa troca de ideias, né? E o que eu gosto de vir aqui é que a gente consegue conversar num vocabulário muito acessível, muito normal do dia a dia, né? Relaxado. Sem ser essa coisa nada muito engessado. erudita, assim, né? E que favorece a comunicação, de fato. É isso aí, porque a gente passa de um jeito leve o que precisa ser passado, né? Sim. E eu fiz aqui um fechamento, uma homenagem a você e para as pessoas perceberem como foi importante isso aqui. Eu vou ler porque é um pouquinho grande, mas assim, foi do fundo do coração. Talvez o que a gente chama de conflito entre homens e mulheres não seja exatamente um conflito. Talvez seja um momento de transição. De um modelo onde o poder era dado para um modelo onde ele precisa ser construído. E nesse processo, muita coisa vem à tona. Inseguranças, padrões antigos, formas de pensar que já não se sustentam mais. Mas, no fim, não é sobre perder espaço. É sobre aprender a existir de uma forma mais inteira, mais madura e mais consciente. Porque relações não deveriam ser um jogo de poder. Deveriam ser um espaço de encontro. E talvez o verdadeiro desafio não seja entender o outro, mas ter a coragem de evoluir junto com o outro. Até o próximo episódio. Esse é o Contra a Corrente Podcast, Contra a Corrente do Óbvio. E eu sou o Marcos Souza e minha convidada aqui, Roberta Sampaio. Até a próxima.